Olá a todos os advogados e advogadas de Caruaru e região e o pessoal que nos assiste aqui na TV Câmara. Então, quero agradecer essa parceria da OAB Caruaru com a TV Câmara. Nós temos já um canal de comunicação com os advogados e com a sociedade, que é o TV OAB Caruaru no YouTube. E agora temos também essa parceria com a TV Câmara, onde a OAB Caruaru terá um programa toda terça e quinta-feira, às 9h30 da noite, no canal TV Câmara 22.2. Então, aqui já resiste meu agradecimento. E nesta noite de hoje, ou nesta tarde de hoje, nós iremos ter um quadro com o Tadeu dos Passos, José Tadeu dos Passos, que é o diretor do Fórum em Caruaru, e também com a presidente da Comissão de Proagilização Processual da OAB Caruaru, Isabela Herrero, e também com a participação do nosso conselheiro da OAB Caruaru, Zé Ferreira Neto. Então, desde já agradeço a todos os convidados por participar desse quadro, onde iremos informar os advogados tudo em relação ao fórum aqui em Caruaru, fórum estadual, questão dos prazos, a reabertura, que é o que todos os advogados almejam. Sabemos que estamos num momento bastante delicado de pandemia, que precisamos tomar todas as cautelas de estilo, então usando máscara, com higienização de álcool em gel e mantendo o distanciamento, mas a gente sabe que a prestação jurisdicional ela é fundamental para toda a sociedade. Então, hoje, no programa, nós iremos abordar sobre o funcionamento do Fórum em Caruaru. E aqui agradeço desde já ao José Tadeu, o diretor do Fórum, sempre solícito com a nossa instituição, ao mesmo tempo a nossa presidente da Comissão de Agilização Processual, Isabela, pelo excelente trabalho que vem fazendo, e a José Ferreira Neto, nosso conselheiro, sempre atuante e muito presente na defesa da advocacia. Em instantes eu vou registrar aqui a presença de alguns participantes da nossa live, mas eu gostaria de, antes de mais nada, passar a palavra para a nossa presidente Isabela Herrero, para falar mais um pouco sobre o quadro de hoje. Isabela. Boa tarde ou boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer ao presidente Fernando pela confiança no meu trabalho, né, e pela oportunidade da gente estar trazendo aqui para a classe tantas informações a respeito de como está esse cenário atual, né, do judiciário durante a pandemia. Quero agradecer ao doutor Tadeu por ter aceitado o convite, né, e vir aqui, ter se disponibilizado para esclarecer essas nossas dúvidas e dar um cenário, uma perspectiva de como vai ficar a advocacia passada essa fase, né, essa pandemia. E quero agradecer a doutor José Ferreira Neto por estar aqui, inclusive estendo os agradecimentos a todo o conselho e à diretoria da OAB, que ele está aqui representando hoje todos os advogados, então, muito obrigada pela participação. Isabela, muito obrigado. Isabela, muito obrigado. Viu? Mais uma vez, parabéns a você e toda a sua equipe. Eu estou vendo aqui tem vários membros também da comissão prestigiando essa live. Então, parabéns a todos. Eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso conselheiro Zé Ferreira Neto. Zé, tudo bom? Tudo bem, Chaué. Boa tarde, né? Boa tarde, Fernando, doutor Isabela. Boa tarde, doutor Zé Tadeu, né? E boa tarde aí a todos os advogados e ouvintes aí da TV OAB Caruaru, né? É um prazer grande estar aqui falando sobre um tema que é de muito interesse da advocacia, né? É um tema que normalmente gera muitas dúvidas, gera dúvidas não só com os advogados, mas às vezes com as partes, né? Essa questão de acesso ao Poder Judiciário, se há ou não uma perspectiva de volta, de quando isso volta. Então, realmente é um tema muito relevante, Fernando. Parabéns aí pela iniciativa pioneira e eu acredito que é muito bom a classe estar bem informada para a gente poder caminhar junto e prestar um melhor serviço às partes e aos nossos clientes. Perfeito. Obrigado, Zé. Obrigado por você também fazer parte dessa live e também pelo trabalho que você vem fazendo no Conselho da OAB Caruaru, juntamente com os demais conselheiros. E aqui eu registro o trabalho de todo o Conselho da OAB Caruaru, das comissões, da nossa diretoria, e aí quero aqui registrar a presença de Lúcia Cardoso, nossa vice-presidente, Aniele Coelho, nosso secretário, Adriano Moura, nosso secretário adjunto, e Nemésio Vasconcelos, nosso tesoureiro, que recentemente passou por uma cirurgia, graças a Deus está bem, mas mesmo nesse período de recuperação, ele continua firme e forte no trabalho em prol da advocacia. Então, aqui eu registro a excelente equipe que nós temos aqui em Caruaru. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Tadeu. Doutor Tadeu, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Agradeço a sua parceria conosco da OAB, né, sempre solícito aos nossos pleitos,
e atendendo, na medida do possível, né, tudo que nós solicitamos em prol da advocacia. E aí eu quero parabenizar pelo exemplo de magistrado, por você sempre ser muito acessível aos advogados. Isso aí nada mais é do que é o previsível, né, no nosso estatuto, na lei federal e a própria função do magistrado, né? A advocacia, a magistratura, o Ministério Público, a polícia, tudo trabalha em conjunto, né, em cooperação. É muito importante esse trabalho em equipe. Mais uma vez, doutor Tadeu, obrigado. Passar a palavra para você agora com as considerações iniciais. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar nessa vídeo conversa entre a OAB e o Poder Judiciário, no qual eu represento aqui em Caruaru, na condição de diretor do fórum. Me colocar à disposição para tirar as dúvidas que forem perguntadas e dizer que nós sempre estaremos abertos a conversar, a dialogar, para resolver problemas que, na verdade, não são problemas apenas do judiciário, são problemas em comum. E todos aqui têm o mesmo objetivo, que é uma prestação jurisdicional eficiente e célere. Perfeito, perfeito. Doutor Tadeu, eu sei que surgirão diversas perguntas aqui e vamos abordar todas elas. Então, a gente conta com a participação de toda a advocacia para tornar essa conversa, de fato, interativa. Para isso, existe o canal da TV OAB Caruaru, para aproximar cada vez mais a advocacia, não só de Caruaru, mas de toda a região. Como vocês sabem, a nossa subsecção é a maior do estado de Pernambuco, temos 16 cidades, são 3.000 advogados que fazem parte da nossa OAB Caruaru. Quero aqui registrar a presença de Lucimere Passos, nossa conselheira recém-empossada, e Lucimere já chegou com um trabalho extraordinário, sempre muito presente nos debates atuais. Então, mais uma vez, Lucimere, obrigado pela presença. Ela aqui fala: boa tarde a todos os participantes dessa importante live e meu cordial abraço ao doutor José Tadeu. Juliana Lucena, boa tarde, doutores. Boa tarde, Juliana. E Arthur Felipe Bezerra, obrigado, doutor Arthur, também pela presença de vocês. Bom, eu gostaria agora de passar a palavra para a Isabela, para ela tocar a respeito de alguns pontos que, ao longo dessa pandemia, nós tivemos acesso a diversas reclamações ou dúvidas dos advogados. E aí, doutora Isabela, eu gostaria de passar a palavra para você agora. Justamente como você estava dizendo, né, Fernando? A gente trouxe aqui um levantamento das dúvidas que os advogados vêm apresentando durante essa pandemia. E aí a gente trouxe em alguns blocos para saber a respeito, doutor Tadeu, principalmente de como está essa questão desse levantamento quantitativo e qualitativo do funcionamento do fórum hoje. Então, eu queria começar lhe perguntando a respeito de como está a sua visão hoje em relação ao andamento dos processos de um modo geral. Se tem algum levantamento no fórum, se o andamento melhorou com essa pandemia ou se continua na mesma perspectiva que estava antes, em termos de agilização processual. Doutora Isabela, em relação à questão da produtividade, eu acho que isso foi uma das poucas coisas nessa pandemia que deu certo para a gente e para nós, magistrados, e para os servidores também, porque o índice de produtividade ele aumentou em torno de 45% a 50% a produtividade. Em algumas unidades, até mais, mas numa média geral, teve um incremento de 45% a 50% da produtividade do Poder Judiciário, em decisões, porque todos estão trabalhando em home office, tanto os magistrados quanto a sua equipe de assessores e os serventuários, a maioria trabalha em home office, alguns no fórum por conta dos processos físicos e por conta do atendimento também aos advogados e partes, que ainda continua sendo feito, online ou por telefone ou por algum outro meio, mas houve um incremento muito bom na nossa produtividade, né? Por outro lado, a gente sente também que vai haver um atraso significativo na questão das audiências, principalmente das audiências de instrução, porque essas são mais complexas e eu não falo nem só pela minha área, mas falo na área criminal, onde a maioria das testemunhas são pessoas de menor poder aquisitivo e dificilmente essas pessoas terão condição de acompanhar uma audiência de instrução via internet, via online. Então, terá que ser feito lá.
e não comporta, ao mesmo tempo, que todas as unidades marquem várias e várias audiências para ouvir pessoas, pelo menos as testemunhas lá, pelo menos as testemunhas presentes no fórum, como já está permitido, porque isso vai gerar novamente aquela aglomeração que é justamente o que se está proibindo hoje em tudo quanto é atividade. Então, esse é a minha visão em relação a essa questão do trabalho home office. Está funcionando para mim excelentemente. Agora, eu vejo um problema de acúmulo extraordinário quando se passar a marcar as audiências. Não só remarcar as que já estavam agendadas e não foram realizadas, como as que vão entrar futuramente. Quer dizer, vai a nossa semana, que é ligada à diretoria do fórum, para cumprimento desses mandatos, está assoberbada de mandado empilhado. Quer dizer, porque hoje você está cumprindo apenas os mandados de urgência, as liminares, os mandatos de urgência e as questões mais ligadas às varas criminais. Quando voltar à atividade normal, a gente já se está pensando no plano, nós já estamos trabalhando no plano de como vai ser o cumprimento, o desafogamento desse acúmulo extraordinário que está demandado de tudo quanto é unidade para ser cumprido. Então, eu acho que esse aí é o principal prejuízo. Além também, eu vejo também que é um prejuízo também para os advogados, no que tange a uma melhor comunicação com as unidades. Porque, por mais que se faça comunicação via e-mail ou via, sei lá, qualquer outra comunicação, sem aquele contato presencial para que o advogado melhor elabore a defesa do que você quer dizer pessoalmente, às vezes você coloca no papel, mas você falando pessoalmente com o magistrado, você diz até melhor do que está no papel. Então, esse contato também, eu acho que ele foi bastante prejudicado. Embora tenha aberto vários canais de comunicação, mas eu acho que nem todos são eficientes. Perfeito. Doutor Tadeu, referente, como você falou, à importância desse contato presencial, né, do advogado, para pleitear algumas situações que, pelo meio de comunicação, de toda forma, fica um pouco prejudicado. Hoje eu recebi agora aqui um plano de reabertura gradual do Tribunal de Justiça, a terceira etapa, que tem início 18 de agosto. Só que não consta aqui na relação a cidade de Caruaru. A região 1, ela engloba até Recife, né? Até Vitória de Santo Antão, pelo que eu estou vendo. São Lourenço, Pombos, Ipojuca, Itamaracá. E, assim, recentemente nós emitimos um ofício, expedimos justamente solicitando informações a respeito da reabertura, se tem alguma previsão e da necessidade de fazer essa reabertura do fórum, porque a gente verifica aqui na nossa cidade que, por exemplo, bares, restaurantes, shoppings estão abertos, né, que, na nossa visão, não é atividade essencial igual a um fórum, né, que ali tem a prestação jurisdicional. Então, tem alguma previsão, doutor Tadeu, a respeito da reabertura? O tribunal já assinou com alguma data específica para que os advogados eles possam ter essa tranquilidade que vai haver esse retorno presencial? Não, infelizmente, até esse momento, essa terceira etapa, só como você já disse, ela só abrange a Recife Metropolitana e que vai até Vitória de Santo Antão. E lá já se inicia a partir de hoje, dia 18, a terceira fase. Nós aqui sequer saímos ainda da primeira fase, porque o primeiro passo, a segunda fase, seria com as criminais, uma volta parcial dos servidores e um atendimento agendado individualmente para advogados e partes, mas sequer essa segunda parte para as varas criminais aqui foi agendada. E nem também, muito menos para a gente. A gente das varas civis, hoje já é 18, eu acho que dificilmente nesse mês de agosto a gente tem um retorno das varas civis. Eu provavelmente eu acho que não vai demorar a entrada das varas civis, das varas criminais nessa segunda fase. Mas, de concreto, nós não recebemos nada do tribunal, nenhuma comunicação de quando isso vai ser feito. Porque, inicialmente, eles fazem um contato prévio com o diretor do foro da região Polo, e no caso aqui, Caruaru é a região Polo. Então, eles fazem o contato. Eu não tive ainda esse contato prévio com nenhum componente do Tribunal de Justiça a respeito. Agora, as ações para que se retorne aqui, nós já tomamos todas elas.
o fórum já está devidamente demarcado, com aquelas demarcações, nós já estamos com álcool gel em todos os locais de aglomeração do fórum, né? Nós conseguimos, junto ao comando do Exército aqui em Caruaru, a sanitização do fórum, que vai acontecer quarta-feira. Eles, a critério do próprio Exército, que eles vão trazer o pessoal especializado deles para fazer essa sanitização, tanto na parte externa como na parte interna do fórum, unidade por unidade. A gente já está com isso agendado. Conseguimos também, junto à Prefeitura, amanhã uma testagem nos servidores que atualmente já se encontram desempenhando suas funções no fórum, porque tem um grupo que tem o grupo de risco, ele está afastado, mas o grupo que está no fórum, para esse grupo, nós já conseguimos também a testagem da vacina. Da vacina não, do exame, né? Do exame de Covid que a Prefeitura nos forneceu e que vai ser feito amanhã de manhã. Então, perfeito. A gente está o que depender daqui, em termos de preparação para se iniciar, nós já estamos prontos. Nós estamos só apenas aguardando o sinal do tribunal, através de uma portaria, para dizer quais atividades vão retornar e como será esse retorno. Eu não sei se eles, nesse momento, eles podem fazer o retorno conjunto ou então separado. Para o nosso entendimento, nós já teríamos condições de fazer um retorno conjunto, tanto de vara civil como de vara criminal, porque o fórum já está dentro dessas regras determinadas pelo Ministério da Saúde. E esses protocolos, o fórum já tem todos eles. Então, a gente está apenas no aguardo dessa sinalização do Tribunal de Justiça. Ótimo, perfeito, doutor Tadeu. Muito importante essas informações que o senhor trouxe, porque deixa toda a advocacia já ciente do que está sendo feito aqui no Fórum em Caruaru. Eu gostaria de passar a palavra para a Isabela, que ela pediu a palavra. Em seguida, eu vou encerrar o bloco, porque esse bloco tem 17 minutos, para passar também a palavra para José Ferreira Neto. Então, Isabela, você com a palavra e em seguida o doutor Tadeu responde e a gente encerra esse bloco, tá ok? Pronto. Doutor Tadeu, eu queria aproveitar, era justamente sobre esse tema. Você informou que, assim, está aguardando o contato do tribunal, mas existe mais ou menos um calendário que o tribunal segue para trazer esse levantamento e para autorizar a reabertura, porque, pelo que eu vi dos atos conjuntos, eles vêm dizendo realmente qual região de saúde vai voltar às atividades, mas não há uma previsão, uma logística que a gente tenha acesso que possa acompanhar quem é que vai ser a próxima região de saúde que vai ser liberada, né? E Caruaru é a região 4, então a gente pensa que se for seguir mais ou menos uma ordem cronológica, estaria muito mais distante. Eu queria saber se tem essa informação, se você, enquanto diretor do fórum, recebe essa informação de como é feita essa triagem e como é feita essa ordem, se existe uma ordem cronológica mesmo, ou eles só vão conferindo à medida que se apresenta o cumprimento das exigências. Antes de doutor Tadeu responder, deixa eu encerrar esse bloco que já esgotou o nosso tempo. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Em seguida, nós retornaremos aqui com a resposta do doutor Tadeu, com Isabela e doutor José Neto. Obrigado a todos, viu? Bom, agora retornando ao segundo bloco, vou passar a palavra para o doutor José Tadeu, para que ele responda a pergunta de Isabela Herrera, nossa presidente da Comissão de Agilização Processual da OAB Caruaru, e o tema de hoje é justamente a atual realidade do Poder Judiciário Estadual aqui em nossa cidade e a reabertura também do Fórum. Doutor Tadeu, com a palavra. Não há uma ordem cronológica de ser a primeira região, depois passar para a segunda, para a terceira. Não há essa ordem cronológica pelo número de cada região. A regra que se segue é a informação que a Secretaria de Saúde do Estado repassa ao tribunal para dizer qual é o polo que está apto a passar de fase. Então, a gente não sabe, essa informação não é passada diretamente a gente aqui, nós não temos o menor acesso a esse tipo de informação. Essa informação é unicamente entre o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, com o Tribunal de Justiça. Aí a gente é informado previamente para planejar todos esses protocolos de reabertura de fase. Mas, infelizmente, como disse a você, nós não temos ainda um marco inicial, uma data, uma perspectiva de quando é que isso vai acontecer. Embora como eu já disse no bloco anterior, como eu já disse, nós já estamos prontos para receber, porque o que depender de protocolo, o fórum daqui já está pronto.
a gente está apenas dependendo da determinação do Tribunal de Justiça, que é feita através de uma comunicação com a Secretaria de Saúde. E essa comunicação, esse intercâmbio entre uma e outra, os diretores do fórum e as demais unidades do tribunal não têm acesso. Perfeito. Eu gostaria de passar agora a palavra para José Ferreira Neto, mas antes registrar aqui a presença de Helder Alexandre, que é o conselheiro da OAB Caruaru, doutora Magda, doutora Larissa, Jefte, William Santos, nosso conselheiro da OAB Caruaru, Aldivano, Anderson Carvalho, presidente de comissão também aqui sempre presente, doutor Bruno Bacelar, doutora Cris Nóbrega, que ela diz, espero que volte logo o funcionamento do fórum, pelo menos para o atendimento aos advogados, exatamente, doutora Cris. E o mais importante é que o doutor Tadeu disse que a estrutura do fórum em Caruaru se encontra toda pronta para receber os advogados. Agora, espera-se apenas a ordem do Tribunal de Justiça liberando o acesso. Doutor César também, presidente da Comissão do Previdenciário, aqui presente, doutor Gimerson. Bom, doutor Zé Ferreira Neto, com a palavra. Vamos lá. Doutor Tadeu, primeiramente eu quero parabenizá-lo pelas indagações. Foi falado sobre a questão de aumento de produtividade, foi reconhecido que há realmente um déficit nas audiências de instruções, um acúmulo, e isso também se deve também aos mandados, e houve também um reconhecimento nessa falta de comunicação, essa comunicação direta entre os advogados e os magistrados, né? E aí é justamente isso que eu quero pontuar. Veja, com relação às audiências de instrução, a gente realmente entende que há uma certa complexidade de fazer ela por videoconferência em função de acesso das partes à tecnologia, questão de prova e outras coisas. Mas com relação aos mandados, na visão do senhor, o que é que o senhor acharia? A gente não poderia usar a tecnologia a nosso favor? A gente tem aplicativos de mensagem, por exemplo, como o WhatsApp, que eles são extremamente populares, né? Realmente eu não conheço uma pessoa que não tenha. Será que os oficiais de justiça poderiam se utilizar dessa ferramenta e certificar nos autos que houve a citação dessas partes, aproveitar essa tecnologia em prol do judiciário para a gente conseguir agilizar a tramitação desses feitos? E com relação a essa questão de comunicação, de aproveitar também tanto esses aplicativos quanto o Zoom ou outras ferramentas gratuitas para se instituir um certo calendário com agendamento prévio na secretaria para poder o advogado realmente ter acesso. Porque realmente a queixa de muitos colegas foi justamente isso. Às vezes você está com uma situação de um caso muito delicado, um caso complexo, que realmente há aquela necessidade de expor ao magistrado aqueles pontos. Às vezes mesmo você pontue eles na petição inicial, mas realmente há uma importância de você chegar e conversar com o magistrado, expor ponto por ponto, fazer uma correlação entre aquele documento e aquele ponto que você está explicando. Então, era justamente isso que eu queria saber de Vossa Excelência. Qual é a opinião do senhor disso e como é que a gente poderia caminhar nesse sentido? Bom, inicialmente, deixa eu explicar melhor em relação à questão do mandado. Quando eu falei do acúmulo de mandado, eu estava me referindo ao acúmulo de mandados que eram de audiência, que vão ter que esperar. Então, é nesse sentido. E o que a gente já, nessa questão de fazer essa comunicação por intermédio de outro meio, como principalmente por intermédio de e-mail e WhatsApp, já está sendo feita, porque aqui a gente criou na Semando o grupo de oficiais de justiça, que é do grupo do risco, não pode trabalhar no fórum, não pode ser escalado para plantão. Esse grupo ficou responsável justamente de cumprir esses mandados que não são urgentes, que não são mandados liminares, não. Eles estão cumprindo quando tem na petição, quando o advogado coloca um e-mail, quando o advogado deixa o telefone ou deixa o e-mail, isso está sendo feito tanto pelo WhatsApp como está sendo feito pelo e-mail por esse grupo de oficiais de justiça do grupo de risco, que não vai estar no fórum. Então, está sendo cumprido. Eles tendo esse elemento, ou e-mail, ou telefone, ou outro meio de comunicação, eles estão cumprindo. Estão certificando e devolvendo para os processos. Não está tendo problema nenhum quanto a isso. Agora, os mandados que eu me referi, que o acúmulo vai ser grande, porque automaticamente, quando votar, todas as unidades vão marcar suas audiências, e vai ser, eu pelo menos vou marcar a semana toda, e vou marcar mais de uma discussão por dia, porque senão os processos vão se eternizar. Então, é esse tipo de mandato que a gente está procurando, a gente já está fazendo um estudo já, junto com a chefe da Semando, com Carol, que é a chefe da Semando,
Eu já determinei que ela faça esse levantamento de quantitativo para poder ver como é que a gente vai sair sem que demore tanto. E depois também eu tenho que esperar qual é a diretoria do tribunal nesse sentido, quando voltar à normalidade. Porque aí todas as unidades automaticamente vão soltar todos os seus mandados de intimação e aí a semana não vai comportar de imediato da vazão a esse quantitativo enorme, que é grande. É acima de 1.000 mandatos para ser cumprido. Doutor Tadeu, a questão dos mandados, somente em casos de urgência que estão sendo cumpridos ou não? Ou eles estão sendo realizados normalmente? Não, é isso que eu estou dizendo a você. Esses que podem ser feitos pelo grupo de risco, que não seja de urgência, que não seja plantão, que não seja mandados de urgência, tanto de urgências criminais como urgências civis, estão sendo cumpridos por esse grupo de risco, desde que eles tenham os elementos, entendendo? Eles tendo os elementos, os e-mails, primeiro o e-mail do escritório, primeiro o e-mail do advogado, às vezes até das partes eles conseguem intimar. Então, estão sendo realizados ou por e-mail ou WhatsApp, então? Agora, os urgentes não. Os urgentes estão sendo cumpridos pelo grupo que não é de risco, que é o grupo plantonista. A gente escala todo dia tem a escala de plantão para justamente cumprir pessoalmente, às vezes até, a maioria das vezes, é intimação pessoal, para cumprir tanto na parte civil como na parte criminal. No civil, principalmente por conta das questões de saúde, né? A maioria que é direcionada à Unimed, à Santa Efigênia, plano de saúde, esses é que eles cumprem de imediato, porque são feitos pelo plantão. Esses são do plantão. Então, assim, é muito importante a sociedade ter conhecimento e a advocacia também, que a prestação jurisdicional ela está em atividade. Existem dois grupos de oficiais de justiça, os que estão dentro da zona de risco, aqueles que estão fora, e os que estão fora eles estão realizando os mandatos presenciais mediante a urgência, né? E o restante que estão dentro da zona de risco, então eles fazem um trabalho home office, nos meios de comunicação que o senhor falou, quando tem um e-mail, um WhatsApp, então está fazendo essas intimações. Então, muito importante, doutor Tadeu, essa sua explanação. E assim, ratificando a pergunta do doutor Zé Ferreira Neto a respeito de um meio de comunicação para que o advogado possa ter esse contato com o magistrado. Eu lembro que no início da pandemia, a OAB Caruaru expediu um ofício não só para aqui, para o Fórum em Caruaru, mas todas as comarcas que fazem parte da área da circunscrição da nossa subsecção. E, recentemente, também, nós ratificamos o ofício informando sobre o ato normativo do CNJ, que justamente estabeleceu para que os magistrados disponibilizassem um meio de conferência. E aqui eu já agradeço desde já o juiz Pierre Souto Maior, que é responsável pelas audiências de custódia, e Priscila Farias também, porque durante a semana, que é o período da custódia, eles disponibilizaram para que os advogados solicitem por e-mail, se houver a necessidade de ter um despacho com eles por videoconferência, eles vão disponibilizar um link, né, para fazer esse contato. Então, agradeço e registro aqui a iniciativa também de Pierre Souto e Priscila Farias, atendendo o pleito da OAB Caruaru na última reunião que nós tivemos. Doutor Tadeu, com a palavra. Pronto. Só que essa determinação está circunscrita aos dois colegas, não. Essa determinação é para todos. Então, todos têm que cumprir, porque a norma já está vigente. Exatamente. Eu falo deles, doutor Tadeu, porque eles disponibilizaram inicialmente, né, o e-mail. Não, tranquilo. Mas a determinação apenas é que se faça a comunicação prévia com a Secretaria da Unidade para que o magistrado agende dia e hora para esse atendimento online. Tem que ser feito, não pode haver negativa. Porque não é determinação nossa, não é uma questão de querer ou não querer. É determinação para ser cumprida. Então, esse é um dos meios de comunicação, fora o telefone da unidade, fora o e-mail da unidade, fora o e-mail do magistrado, se ele quiser disponibilizar, e fora o telefone pessoal do advogado, do juiz, se ele quiser disponibilizar, como eu já tenho disponibilizado para muitos e muitos advogados, e não tenho tido problema a isso. E, inclusive, até agora não recebi nenhum pedido de conferência online, não, porque o único que pediu foi naquela época, eu dei meu telefone a ele, pedi o telefone dele, aí me deram o telefone dele, e eu fui quem liguei para ele. Liguei para ele e a gente resolveu. Mas essa determinação já está vigente para todas as unidades do Estado de Pernambuco. Perfeito. Então, é só fazer um pré-agendamento com a unidade e o magistrado vai dizer o dia e o horário que vai atender aquele advogado. Esse atendimento, doutor Tadeu, seria por e-mail ou telefone ou peticionaria nos autos?
Não, esse agendamento do atendimento é feito pelo e-mail da unidade Da ou pelo unidade. telefone da unidade. Perfeito. Toda unidade tem um servidor lá, todo dia. Todo dia. Perfeito. Então, aqui, Por exemplo, na minha que não estava na audiência, tem um sistema de rodízio. Então, cada dia tem um servidor meu na unidade lá, todo dia, de segunda a sexta, dentro desse horário de 8 às 13. Tem sempre um servidor lá. E mesmo quando eles vão para casa, durante a tarde, eu determinei que fiquem atentos, e eles recebem pelo e-mail da unidade e passam para mim imediatamente. Eu recebo imediatamente. Então, essa marcação não é obrigado a ficar circunscrita ao horário da manhã, não. Vocês podem mandar pelo e-mail, porque eu acredito que a maioria dos servidores está checando os seus e-mails durante todo o dia. Até porque não tem um expediente datado, mas pode aparecer uma questão de urgência que demanda plantão. Então, tem que ser despachado. Tem que ser despachado. Doutor Tadeu, eu quero aqui parabéns. Esse agendamento é prévio com a unidade e tem que ser feita por todos os magistrados. Doutor Tadeu, quero parabenizar pela sua sensibilidade, também a atenção com a classe dos advogados em Caruaru, né? Também sempre sendo um juiz muito solícito. Essa informação é de grande relevância, então, a todos os advogados que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que desejam ter um contato com o magistrado, despachar uma determinada situação, a petição, é só entrar em contato com a vara através do e-mail, inclusive fornecido já pelo diretor do fórum aqui em Caruaru, a relação de todos os e-mails de todas as varas, assim também como a OAB Caruaru faz questão de replicar em todos os grupos, no Instagram, Facebook, para que os advogados tenham contato, e aí basta vocês solicitarem por e-mail que será respondido a sua solicitação, marcando a data e a hora da sua audiência, né, do seu despacho por videoconferência com o magistrado. Então, muito importante, doutor Tadeu, você frisar bem isso. Doutora Isabela? Eu queria aproveitar que está se falando assim no contato através de e-mail, doutor Tadeu, para questionar, aproveitando até o gancho de doutor José Ferreira Neto, para perguntar assim, se na questão dos mandados ainda, se é possível o advogado que não conste lá no processo já o seu contato de e-mail, telefone ou da parte que vai ser intimada, se é possível a gente estar entrando em contato através do e-mail também para fornecer esse contato, para disponibilizar e lá na frente os próprios oficiais de justiça poderem agilizar essa demanda, né, dar cumprimento nesses mandados. E também quero aproveitar para perguntar como está a questão dos bloqueios hoje, Renajude e Bacenjude, porque a gente tem sentido uma dificuldade no cumprimento desses bloqueios. A gente tem percebido que muitos estão suspensos e está dificultando para a classe, né? Porque algumas partes elas não têm essa dificuldade decorrente da pandemia. Então, a gente vê que poderia ser ocorrido o bloqueio. E aí eu estou lhe perguntando se tem uma previsão para essa volta, se essa suspensão realmente está ocorrendo e qual a perspectiva, né? Olha, primeiro em relação a essa questão do e-mail, eu teria até uma sugestão a fazer. Toda essa relação de e-mail, quem quisesse ter o contato prévio da Semando, poderia passar esse contato para a OAB. A OAB disponibilizaria para mim e eu encaminharia a Semando. Uma relação de... Porque à medida que fosse aparecendo no processo aquele advogado, a gente já estaria de posse desses e-mails, né? Porque nem sempre também é fácil você tá dando seu telefone particular, né? Porque a gente entende até a questão de privacidade. Mas se vocês quiserem fazer uma relação dos advogados que têm interesse em serem intimados, que têm interesse em que as suas partes sejam intimadas, então o contato via e-mail, se me fosse repassado por intermédio da OAB, como a Semando é uma das divisões da diretoria, imediatamente eu passaria para esse grupo que já está no atendimento online, para eles fazerem o trabalho. Seria de grande valia, porque a gente daria vazão a muito mais mandado, a muito mais intimação. Quanto à questão dos bloqueios Bacen, Renajude, Infojude, Bacen, a princípio, no início, quando a partir do dia 18 de março que a gente entrou nesse sistema de home office,
não foi uma determinação, houve uma recomendação do CNJ de que se evitasse aquelas ordens de despejo, se evitasse reintegração, né, por conta de não ter que ir para a rua, famílias e mais famílias, essas coisas todas, e também que a gente tivesse muito cuidado com os bloqueios online, para que não alcançasse contra salário ou que esses valores que estão sendo repassados agora pelo governo federal fossem bloqueados de quem tenha uma necessidade extrema. Então, a princípio, foi uma recomendação, a gente seguiu essa recomendação. Eu, pelo menos, segui, eu não sei individualmente como foi a de cada magistrado. Eu sei que, a princípio, eu dei uma segurada e comecei a fazer somente das pessoas jurídicas, banco, telefônica, porque a gente sabe que é mais fácil. Tem como pegar e é mais fácil a gente saber que não vai ter o problema para ter que desbloquear de imediato, porque essas pessoas têm suporte financeiro e muitas delas já indicam uma conta específica para bloqueio. Como os bancos, cada banco tem uma conta específica já para isso, as telefônicas também têm. A maioria dessas grandes pessoas jurídicas, elas têm uma conta e elas já apontam no próprio Bacen. Quando a gente abre, já se encontra, já você vai em cima, já está ali cada banco que vai ser feito o bloqueio, para evitar que seja bloquear tudo. Porque quando é geral, bloqueia geral, bloqueia tudo. Então, eu comecei a fazer, eu deixei juntar, eu realmente juntei bastante, ficou 150 mais ou menos para fazer. Eu comecei pelas pessoas jurídicas. Então, quando foi passando março, abril, maio, junho, eu digo, não tem mais como posso estar mais segurando também das pessoas físicas, não, porque se do um lado tem aquele que está em dificuldade, o credor também deve estar na mesma situação. Está em dificuldade também. E se for contra salário, você desbloqueia. Depois, dependendo da interpretação de cada juiz, hoje em dia se fala até já tem decisões no que você pode bloquear um percentual, dependendo do valor do salário da pessoa, um valor X percentual já pode ser bloqueado, independentemente mesmo de ser contra salário. Então, eu já fiz também. Eu já comecei a fazer normalmente, pelo menos até agora, não houve nenhum pedido de desbloqueio, não, por parte de conta salário, não. Nós já estamos fazendo normalmente. Não há impedimento, não. Houve uma recomendação. E cada juiz seguiu ou não. Eu segui nesse sentido. Inicialmente, eu fui das pessoas jurídicas, de grande porte, porque era o mais fácil de pegar. E depois em junho, eu já comecei. Eu digo, não, agora eu não posso mais esperar, porque a necessidade de quem deve é a de quem tem um crédito também. Exatamente. Então, a gente vai ter que fazer. E já está sendo feito normalmente. Eu não sei como é que os colegas estão procedendo, mas na minha unidade nós já estamos fazendo todos os bloqueios. Doutor Tadeu, muito obrigado pelas explanações. Vamos encerrar esse segundo bloco do nosso programa. Agradeço mais uma vez a todos os convidados, aqueles que nos assistem também, estão prestigiando nossa live. E daqui a pouco nós retornaremos. Bom, retornando aqui ao terceiro bloco do nosso bate-papo, terceiro e último bloco, gostaria de registrar a presença aqui na nossa live de Gabriele Morgani, Priscila Florencio, Fabiana Souto, Gimson Eduardo, Lucimere Passa aqui sempre presente, Heleno Bezerra, Bruno Bacelar também, parabenizando o doutor Tadeu, dizendo que, sem dúvida, é um magistrado atencioso e vibrante com os atendimentos imediatos, até presenciais. Doutora Lucimere comemora aqui essa notícia de estrutura do fórum, que se encontra pronta para o retorno presencial dos advogados e partes, ainda com limitação, né? E aguardando a autorização do tribunal. Alexandre Agrelli, que faz parte da Comissão de Agilização Processual, também aqui presente. William Santos, Marília Lacerda, agradeço, doutora Marília, por prestigiar a nossa live. William Santos pergunta o seguinte, nosso conselheiro, com relação aos alvarás, pode ser autorizado a transferência direta para a conta do cliente? Pode, doutor Tadeu, referente aos alvarás, se pode solicitar autorização de transferência direta? Não só pode, como já está sendo feito. Né? Como já está sendo feito. Certo. Então, aquela plataforma que tem de pagamento de alvará, que foi iniciativa da OAB, ela tanto faz a transferência do jeito que está lá para receber no banco, ou pela transferência direto para a conta. Isso aí é só na ordem judicial que vai constar isso. O advogado indicando a conta dele ou do cliente, ou dos dois, um para honorários e outro para o crédito do autor, já está sendo feito normalmente, sem problema nenhum. Já faz, basta o advogado indicar a conta.
Assim também como próprios honorários do advogado, não é, doutor Tadeu? É Sim, só sim, peticionar sim. solicitando que É seja só feito peticionar o depósito de informando volta, a a conta transferência. de honorários é essa, a conta do cliente é essa. Uhum. Doutor Tadeu, antes de passar a palavra para Zé Ferreira Neto, referente a essa questão dos prazos, desde o início o CNJ determinou que houvesse a publicação das decisões, porém ainda não haveria a contagem de prazos, né, justamente para evitar uma sobrecarga no sistema no momento que retornasse às atividades, seria tudo de uma vez só, todas as publicações. E alguns advogados ficam preocupados com essa questão dos prazos. Existem, de fato, assim, uma dificuldade maior por parte dos serventuários ou de emissão de certidões, porque tem alguns advogados que gostariam que houvesse uma certidão já no processo, informando que o prazo está suspenso, que não findou. Então, como é que vocês estão fazendo para administrar essa variação aí de prazos? Não, essa variação de prazo ela só vai ser levada a efeito quando se iniciar a contagem de prazo. O próprio sistema, ele, em muitas das coisas, o próprio sistema já diz qual é o final de prazo, onde foi interrompido, onde não foi. O restante é feito pela unidade, sem o menor problema, não existe nada de específico, nada de extraordinário para que o servidor acompanhe quanto aquele prazo. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Então, não há necessidade de se expedir certidão agora, porque já está determinada a suspensão. Então, todos os prazos estão suspensos e só vai começar a contar quando determinar que eles foram suspensos, eles foram reabertos, né? Eles vão ter a continuidade. Até lá não há problema nenhum. Depois, se houver alguma diferença com o advogado achar, não, eu tenho um dia a mais, ou não, eu tenho um dia a menos, peticiona ao juiz daquele processo e ele vai decidir se a contagem da secretaria está certa ou não. Quanto a isso, não tem problema nenhum, No não. final das contas, vai dar muito trabalho, não só para o Poder Judiciário, como também para a própria advocacia, né, justamente para reunir essa quantidade de atos que são publicados, né, semanalmente. É Exato, uma exato, situação exato. que essa Não, pandemia esse nos negócio é para dar prejudicou. trabalho para todo mundo, para a gente, para vocês. Né? Verdade. Então, mas tem que se conviver com isso, essa é a realidade presente, a gente não tem como fugir dela, não tem o que fazer, tem que lutar. E a volta de prazo também, no momento em que você reinicia aquele atendimento presencial, os prazos não começam a contar de imediato, não. Se não me engano, tem um interstício de 10 dias para que esses prazos voltem, comecem a correr. Não vai correr de imediato, não. Vamos supor, o atendimento foi hoje, foi suspenso o prazo hoje de processo físico dos processos físicos, voltou a correr hoje. Não significa dizer que hoje já está contando os prazos, não. Vai ter um interstício de 10 dias para que esses prazos voltem a ocorrer, justamente que é para cada um verificar direitinho como é que está seu prazo, como não está, e quem já puder se adiantar, já vai se adiantar, independente de esperar esse prazo transcorrer ou não. Abrir um Perfeito, atendimento doutor Tadeu. presencial, eu até recomendo. Abrir o atendimento presencial, o advogado já sabe que está correndo, não precisa esperar o início que vai correr. Adiante, se adiante. Quem E pede essa, primeiro... e essa é a sugestão, é a indicação da OAB de fato, os advogados já, aquilo Não que espere, puder, não. claro, Porque se não até precisar não de tem alguma problema situação nenhum. que esteja impedido de providenciar algum documento, né, para cumprir aquele prazo, de fato, foge à vontade do advogado. Mas o que puder adiantar, a melhor saída é essa, Tem né, de ocorrido com peticionar. frequência. Isso não tem sido problema, não. Até em outras ocasiões de suspensão de prazo, nunca teve. Isso não é um problema, não, porque o advogado, normalmente, todo ele já nem espera, já faz. Principalmente agora no eletrônico, né? Que eu costumo dizer, juntou contestação, não fique, se quer que ande mais rápido, não fique esperando que o processo volte da diretoria civil para o juiz dar um despacho, se manifeste sobre a contestação. Não já está juntada? Se adiante. Adiante, que quando voltar para o juiz, já vem com a manifestação da parte. Eu costumo muito pedir aos advogados que têm mais contato diário comigo, e quando ocorrer essas coisas, eles já façam isso direto. Já juntem, não esperem o despacho, não, porque isso é um mero despacho de expediente. Então, se já o advogado já está juntando, já não está ajudando, porque já está Perfeito. agilizando o Doutor cumprimento da... Tadeu, muito importante essa informação que o senhor falou. Grande parte dos advogados mais experientes já tem esse hábito, mas os advogados novos que estão entrando agora no mercado de trabalho, e aí já é uma dica que o doutor Tadeu fornece e que antecipe. A partir do momento que teve uma vez com um advogado novo que entrou em contato comigo, perguntando se poderia já responder ao despacho do juiz, eu digo, não espere ser intimado, não, se manifeste logo,
que aí é melhor para você, que deixa o processo correr mais rápido. Eu vou até aproveitar agora o alcance dessa live aqui para dar uma sugestão que eu já venho fazendo há mais de 3 anos, que eu já venho fazendo em relação ao processo de uso capião. No processo de uso capião, que não houver contestação, que não houver litigiosidade, a audiência de discussão é meramente para o seu via parte dizer que conhece que a pessoa tem aquele bem há tanto tempo. Então, o que é que eu faço? Eu aceito que se juntem 3 declarações com firme reconhecida de que conhece que aquele bem pertence a fulano há tanto tempo. E basta. Então, você já evita uma audiência de discussão aí. Nesses processos de uso capião que não tem litigiosidade, que é aqueles que querem citar todo mundo, ninguém se manifesta, então não tem necessidade de você fazer uma audiência para ouvir da testemunha, porque ela pode dizer no papel. Um filme é reconhecida, não vejo o menor problema. Isso é uma forma de agilizar. Perfeito. Então você, advogado, se não for realizar o número possível de advogados. Se não for realizar o uso capião extraordinário pelas vias do cartório, tem também a opção agora também, como o doutor Tadeu bem falou, na vara dele, a segunda vara civil, justamente para agilizar o procedimento da uso capião. Parabéns, doutor Tadeu. Vou passar a palavra agora para Zé Ferreira Neto. Um pouco das audiências, né? Há uma certa resistência de parte da advocacia e, às vezes, das partes com relação à audiência realizada por meio virtual. A gente sabe que essa pandemia, pelo menos uma visão que eu tenho, ela forçou muita gente que não era usuário da tecnologia a, muito rapidamente, ter que se adaptar. Né? Programas que eram usados apenas por corporações hoje estão bem populares, né? E as pessoas perceberam que, de fato, é possível se comunicar, fazer reuniões, e isso realmente poupa muito tempo, evita deslocamentos, né? Chega a ser até um pouco mais seguro. Né? E aí eu queria a opinião do senhor com relação a isso. Na sua opinião, o que é que seria ideal? A gente futuramente vai poder migrar efetivamente para esse tipo, para tentar agilizar esses expedientes, evitar, por exemplo, uma carta precatória de uma parte que está no outro estado, para o juízo de lá ter que marcar um dia, ouvi-la e depois trazer, ou numa audiência, por exemplo, já incluir essa parte através de videoconferência, desde que ela for efetivamente citada. Eu quero saber o que é que o senhor imagina com relação a isso, quais são as problemáticas, qual a visão do senhor com relação a isso? Olha, eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acho que a tendência é, com o tempo, acabar a audiência presencial. Porque, como você mesmo diz, é custo, é deslocamento, às vezes não só do advogado naquela unidade, daquela cidade, por exemplo, aquele Caruaru, mas você tem advogados, você faz audiências de processos importantes, de coisas importantes, precatórias importantes, de ações muito grandes, e vem advogado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, como eu já tive aqui, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, se deslocar para aqui, para fazer uma audiência aqui, podendo fazer isso via conferência. Né? Então, eu acho que isso é um caminho sem volta que deve ser feito. Agora, com uma modernização que dê uma ferramenta de mais segurança, porque a gente sabe também a questão, quando esbarra muito na questão das pessoas que vão ser ouvidas. Quando é em relação apenas ao advogado, ao juiz, ao promotor, ao defensor público, é muito mais fácil, porque todos nós já temos um acesso fácil a esse tipo de ferramenta. Mas muitas vezes as partes não têm, é a dificuldade. A semana passada, para lhe dar um exemplo, nós tínhamos uma audiência da Central de Precatórias, que era de réu preso, de urgência. A gente tinha que ouvir a vítima se comprometeu tudo. Quando chegou no dia, a vítima não entrou. Simplesmente não entrou. A gente ainda ligou da sala de audiência, ela disse que estava no sítio, não sei se ela estava com receio de vir, ou não estava querendo dar o depoimento por medo, alguma coisa, mas sei que ela não veio, quer dizer, todo o trabalho, a gente estava com um advogado em Alagoas, com um advogado aqui, o promotor, o defensor público, e os policiais todos apostos, mas faltou justamente a principal testemunha, que era a vítima. Então, o advogado, logicamente, do réu preso, ele pediu adiamento da audiência. Ele disse, não vou ouvir os policiais sem ouvir a vítima primeiro.
Uhum. Doutor Cadê? Tadeu, Executive referente. diário. Quer dizer, há essas pequenas coisas assim que eu acho que com o tempo se vai chegar alguma ferramenta que facilite alguma coisa assim, mas eu acho que isso é um caminho sem volta. Tanto esse trabalho de homework, que é um caminho sem volta que já se mostrou eficiente, mostrou eficiência enquanto à produtividade, mas tem que se pontuar muita coisa para não se acabar o atendimento frente a frente, principalmente entre juiz e advogado, entre juiz e Perfeito, promotor. Porque perfeito. isso o meio técnico não vai tirar. Não vai tirar. Então, Exatamente. Doutor Tadeu, essa muito. forma de tirar um dia de semana, 2, 3 dias, sei lá. O restante ser de trabalho em casa, mas tem que se pensar numa forma de se fazer esse atendimento presencial. É importantíssimo. Uma coisa é você falar por telefone, uma coisa é você mandar por e-mail, uma coisa é o contato frente a frente entre o magistrado e principalmente entre o advogado. Perfeito. Doutor Tadeu, eu fico muito feliz de ouvir essas palavras do senhor, que é o diretor do Fórum, magistrado, sabe da importância que é esse contato presencial com os advogados. Claro que a gente precisa tomar todas as precauções nesse período agora de pandemia, mas esse contato presencial é fundamental para uma prestação jurisdicional digna e a contento. Até porque, quando estamos no exercício da profissão, nós não estamos representando nossos interesses pessoais, mas sim interesses de terceiros, interesses do cidadão. Então, tudo isso ajuda, né, auxilia para que a justiça de fato seja feita. Então, agradeço a todos os participantes, doutora Fabiana, doutora Leda, mais uma vez Lúcia Cardoso, toda a nossa diretoria, o Conselho da OAB Caruaru, as comissões, Isabela, Zé Ferreira Neto, doutor Tadeu, e só registrando que esse programa será exibido na TV Câmara Caruaru, no canal 22.2, e eu convido todos vocês para participar da nossa live amanhã com o diretor nacional da OAB, Ari Neto, que falará sobre o novo pacote de regras na publicidade, na advocacia. Contaremos com, além da presença do diretor do Conselho Federal, também o nosso secretário-geral, Ranieri Coelho, e o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Marcos Lins. Então, mais uma vez, agradeço a todos e obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.